Bom dia a todos os irmãos. Meu nome é Edson Oliveira, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz e Esperança, a nossa casa de São Francisco. E venho hoje, nesse momento tão difícil que estamos passando, tentar trazer uma palavra de harmonia, uma palavra de conforto para quem está em casa, quem está vivendo essa quarentena, ou para quem está indo para a linha de frente de trabalho, necessitado de conforto, de uma palavra amiga. Então eu convido vocês a refletirmos juntos sobre o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Bem, não é à toa que o capítulo 15 está bem no meio do Evangelho. Kardec, junto com os bons espíritos que o ajudaram nesse trabalho, foi muito feliz, mas muito feliz, em toda a composição do Evangelho, em toda a estrutura do Evangelho, porque exatamente no meio é onde ele começa a dar o norte para nós de como salvar o nosso espírito. E a partir desse capítulo inicia-se essa fase de aprendizado, que é: fora da caridade não há salvação. Então, juntos, nós vamos contextuar primeiro a parábola do bom samaritano. Eu vou tentar esclarecer um pouco onde ela se encontra, qual era a situação daquele momento que Jesus estava vivendo e da qual ele veio a falar essa parábola. Jesus, sentindo que estava se aproximando a época da sua crucificação, ele avisa os apóstolos que eles irão para todos a Jerusalém. Mas até aí tudo tranquilo, porque era daquela época que todos os judeus que podiam iam para Jerusalém na época da Páscoa para se purificar. Então os apóstolos acharam bem normal isso. Mas Jesus diz mais: vamos pela Samária. Aí foi onde os apóstolos começaram a estranhar, porque a Samária era, digamos assim, eles não eram inimigos, mas não eram bem vistos pelos judeus do sul. Isso a gente pode, quem quiser, dar uma estudada na divisão das tribos judaicas. Então os samaritanos não eram pessoas assim bem vistas pelos judeus da parte sul, e tantos eles também não eram bem vistos pelos samaritanos. Havia muitas divergências entre eles depois dessa divisão de tribos. Então os apóstolos estranharam, porque ir pelo caminho mais difícil, mais longo, ainda tendo que passar por esses infortúnios. Mas Jesus insiste e João resolve ir na frente para ajeitar as coisas, digamos assim, conseguir pouso, alimentação. E João parte, mas tempo depois ele volta, quando Jesus já estava
pronto para iniciar essa jornada, comunicando a Jesus que não havia conseguido, que os samaritanos ninguém queria dar pouso para Jesus, nem alimentação. E era costume nessa época não se negar aos viajantes, nem pouso, nem comida. Dizia-se que o fogo do céu iria consumir toda aquela família que negasse esse pouso e essa alimentação. E João ainda pergunta para Jesus se ele acha que o fogo do céu deve consumir todos os samaritanos. E Jesus, não, calma, menos, vamos continuar nossa viagem. E resolve ir assim mesmo e vão embora pela Samária. Inclusive há muitas passagens nos livros de Mateus e Lucas sobre essa passagem de Jesus pela Samária, mas isso é outra história, quem quiser pode pesquisar na Bíblia, está ali nos livros de Mateus e de Lucas. O importante aqui é que Jesus passou pelo aquele trecho e chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, eles só não estão somente cansados, mas com muita fome. Estão exaustos praticamente, né? E um doutor da lei, sabendo que Jesus havia adentrado em Jerusalém, vai recebê-lo e de cara faz uma pergunta para Jesus. Coisa boba, né? Jesus cansado, com fome, tá com uma harmonia bem legal. Mas vamos à parábola então para nós entender. Vou pegar aqui no nosso evangelho, vou dar uma lida para nós entender melhor essa parte. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, questão 2, tá? Eis que o doutor da lei levantou-se e disse, para tentá-lo, Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu, o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu, devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração e com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus diz, respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse, não esqueçam, Jesus estava com fome e cansado. Aí é que vem a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões, que o despojaram de tudo e ainda cobriram-o de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão, aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo, cuide bem desse homem, e tudo que você gastar a mais eu lhe pagarei quando retornar. Aí Jesus pergunta, qual dos 3, a seu ver, parece que ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei lhe responde, aquele que teve misericórdia para com ele. Então vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Bem, irmãos,
Essa é uma das parábolas, assim, ao meu ver, assim, onde Jesus, que nunca perdia uma oportunidade de ensinar seus apóstolos, ele concede tamanha riqueza nos detalhes dessa parábola. Vamos ver o homem. O homem, Jesus não diz quem é, só diz que é um homem e que descia de Jerusalém, ou seja, já era época de Páscoa, então o homem já estava, digamos, purificado e estava descendo de Jerusalém. Esse é o único que na parábola não é especificado, porque o homem pode ser qualquer um, branco, preto, chinês, japonês, nórdico, brasileiro, pode ser qualquer um, é um homem. Jerusalém era uma cidade considerada santa, que é até hoje, né? E que na Páscoa recebia muitas e muitas pessoas para essa purificação. E quando Jesus disse que os ladrões atacam esse homem, deixando muitas feridas, ele nos coloca a pensar que esses ladrões talvez sejam a nossa consciência que nos traz sempre, nos deixando grandes feridas quando provoquemos o mal a alguém, quando prejudiquemos ou deixemos de ajudar alguém. São ladrões de nós mesmos e que muitas vezes temos dificuldades de entender. O sacerdote era um homem da lei, um homem que entendia a lei. E por entender a lei, ele deveria entender o amor. E ele nada fez, ele simplesmente passou, porque há muita tradição nessa época, se ele tocasse em alguém, ele estaria se despurificando. Ou seja, dogmas. Quando se ligamos a dogmas de religião e não praticamos a verdadeira religião, que é o amor. O levita, que vem logo atrás, também não para atender o homem que está ferido. E os levitas também eram conhecedores das regras e das leis, eram considerados filhos de Levi, e andavam sempre atrás dos sacerdotes e cuidando de tudo isso. Mas ele não para. E Jesus usa o samaritano, que era, digamos assim, não inimigo, mas não bem visto pelo doutor da lei, ou seja, pelos judeus em geral, os levitas, como um homem bom, já instigando o próprio doutor da lei. E esse samaritano, ele é tocado pela misericórdia, ou seja, tocado, ele tem a sua plenitude, a sua compaixão, ele é totalmente foi enchido, foi tocado pelo esse amor divino para com o homem. E essa misericórdia dele para com o homem ele não só passa vinho para limpar essas feridas, que é o que nós fizemos com o nosso consciente, limpamos as nossas feridas quando fizemos o bem, limpamos aquelas coisas ruins que nós deixamos para trás e passamos óleo para amenizar isso dentro de nós, dentro da nossa consciência, onde está a nossa lei, a lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Então, se nós somos entendedores, somos doutores da lei, só precisamos praticá-la, não fazer como fez o sacerdote ao passar por esse homem. Olha a grandeza dessa parábola. E ele só não fez... Se a gente prestar atenção na parábola, Jesus
quando o sacerdote responde com toda a sua força, a força não é força física, era considerado nessa época como dinheiro, posses, que eles faziam sacrifícios e doações aos templos. Esse samaritano leva o homem para hospedagem, cuida dele e ainda dá 2 denários, que era a sua força, para esse dono da hospedagem, e ainda mais, ainda diz que se faltar na volta ele para, ó, pendura aí que se faltar eu pago na volta, bem brasileiro ele. Mas foi isso que ele fez. Então Jesus ainda responde ao sacerdote com uma pergunta. E nessa pergunta ele pergunta para ele quem ele acha que é o próximo. E o sacerdote responde que é quem teve maior misericórdia. E Jesus lhe diz, então vá, faça a mesma coisa. Por quê? Porque caridade é humildade. Humildade é ao contrário ao egoísmo. Então, quem pratica a caridade está praticando tudo que Jesus ensinou. É onde se concede a paz espiritual. É onde se afasta do orgulho e do egoísmo, em toda a sua plenitude. Porque, vejamos, os ladrões são aquelas tentações internas que todos nós temos, nós nunca devemos julgar ninguém que está caído, porque é só um estágio. Cair é um estágio de aprendizado de cada ser humano. Devemos ajudar, não importa como, não importa quem. Então a caridade e a humildade é o caminho e a solução de todos os nossos problemas no mundo. É elas que vão enfrentar o orgulho e o egoísmo, que tanto assola esse orbe. E esse é um momento de reflexão onde devemos entender isso, compreender melhor. Isso me lembra uma história, que já estou estourando meu tempo, vou ser rápido, de um homem que andou pelo mundo com uma perna só, perguntando a sábios se poderiam explicar para ele o tempo que ele aguentasse em pé ali, com aquela perna, o que era a Bíblia. Explicar todo o contexto da Bíblia para ele. E muitos não tem como. A Bíblia é muito grande, são muitos livros, não tem como explicar assim no tempo que você ficar aí, só nessa perna. E aí ele andou pelo mundo e ele falou com vários que estudaram as religiões e sábios, e ninguém queria explicar para ele. E um dia uma pessoa comum vendo isso, perguntou para ele, mas o que é que você está perguntando, o que está ali atormentando? Aí ele explicou que queria saber o que era a Bíblia em poucas palavras. E o homem disse, eu posso lhe responder. Como assim você pode me responder? Eu posso lhe responder. Em uma palavra. E qual seria? O amor. Como assim o amor? Sim, toda a Bíblia é para explicar sobre o amor. Como assim? Toda a Bíblia é para explicar sobre o amor? Sim, tudo que está dentro da Bíblia é explicação para chegar ao amor. Então, se você tiver o amor, você conhece toda a Bíblia. Assim somos nós. Não adiantamos pensar se eu
vou num centro espírita e dou passe, ou recebo passe, eu estou na salvação. Não, você tem que praticar o amor. Isso é só uma ajuda. Ser médium não salva ninguém. O que salva é o amor. É praticar o amor no seu dia a dia, com as pessoas que estão à sua volta. Inicia passo a passo. Que nós vamos aproveitar melhor esse tempo que nós temos. Que assim seja. Muito obrigado.